A autora é Clara Souza, de 22 anos, que está se formando em Direito na Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, no Ceará. Ela conta que sabia que o assunto era polêmico, mas não imaginava que o trabalho fosse ganhar repercussão nacional. Eu sabia que era um tema muito polêmico desde quando eu comecei a escrever, mas eu não imaginei que fosse furar a bolha e tomar essa repercussão toda, que tomou. Eu, assim, sinto muito pelo a frase central do tema ter chamado uma atenção e ter gerado alguns comentários negativos, mas eu também fico muito feliz que muita gente leu a pesquisa, entendeu a minha proposta e alcançou muitas mulheres pelo Brasil. O título faz referência a dois casos que marcaram o país. Elise Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o marido Marcos Matsunaga, em 2012. E Elisa Samúdio, assassinada em 2010 a mando do goleiro Bruno. Segundo ela, a expressão é usada como um fenômeno social para discutir o sentimento de insegurança e desamparo vivido por muitas mulheres no Brasil. As críticas começaram porque muita gente compartilhou apenas a primeira parte do título. As pessoas, assim, acreditavam, vendo só a frase inicial, que eu estava fazendo uma apologia ao crime praticado pela Elise Matsunaga, mas na realidade não foi isso, e quando você lê o título completo, a frase e o subtítulo, é possível ter uma compreensão do que eu trago na minha pesquisa. A ideia para o trabalho surgiu depois que Clara começou a atuar no atendimento jurídico a mulheres vítimas de violência. Foi a experiência prática que fez a estudante enxergar pontos em comum entre histórias que pareciam completamente diferentes. Quando eu comecei a trabalhar com atendimento jurídico a mulheres vítimas de violência, eu comecei a perceber nuances nesses dois casos que antes não eram tão claras. Então, assim, eu já conhecia esses dois casos, mas aí quando eu comecei a trabalhar diretamente com a violência contra a mulher, foi que eu percebi algumas coisas que eu acho que seria interessante de propor nessa pesquisa. O estudo compara o tratamento dado aos casos de Elise e Elisa Samúdio. Segundo Clara, apesar de envolverem crimes diferentes, as duas mulheres tiveram a vida pessoal exposta e julgada muito além do que dizia o processo. Como eu sempre acompanhei esses dois casos, eu comecei a perceber que essas duas mulheres elas têm semelhanças. Ambas são mulheres que vieram de uma origem humilde. Coincidentemente, as duas vieram do interior do Paraná. Mulheres que foram para a cidade grande em busca de melhores condições de vida e que se envolveram com homens ricos, homens poderosos. E quando aconteceram os crimes, né, a mídia, ela vasculhou a vida dessas mulheres, suas questões pessoais, a questão da profissional delas, dos relacionamentos. E muitas vezes essas discussões elas saíram da seara jurídica, da questão fática do que aconteceu nos casos, para julgar essas mulheres. Às vezes a pessoa nem entendia o que tinha acontecido no crime, tanto de um lado quanto do outro, mas o foco às vezes saía, por exemplo, da violência que foi sofrida pela Elisa Samúdio, para questionar quem era ela, por que ela estava atrás do goleiro Bruno. E isso reflete uma violência de gênero e uma sociedade patriarcal que historicamente vem construindo esse julgamento moral em relação às mulheres. Na pesquisa, Clara diz que encontrou mais semelhanças do que diferenças na forma como as duas foram retratadas. Na realidade, eu encontrei mais semelhanças do que diferenças. Como eu falei, apesar dos crimes serem completamente diferentes, são situações jurídicas completamente diferentes, eu quero deixar isso bem claro. Mas a forma como elas foram julgadas foi muito semelhante. Como eu falei para você, a mídia ela buscou investigar ali com matérias sensacionalistas, a questão da vida pessoal dessas mulheres. Então, de um lado, a Elisa Samúdio teve a sua biografia vasculhada, para tentar justificar a violência sofrida por ela, como se o fato dela ser uma mulher buscando seus direitos em relação a um cara, à época, muito popular, né? Tornasse ela uma interesseira, uma oportunista. Já no caso da Elise, como se ela fosse interesseira e por isso que ela cometeu o crime que cometeu,
que ela era uma alpinista social. O orientador fez questionamentos sobre a proposta por se tratar de um tema sensível, mas aprovou a pesquisa. A banca, formada por 3 professores, elogiou o trabalho, que recebeu nota máxima. Depois da repercussão, Clara disse que o principal resultado foi ver pessoas indo além da polêmica do título e debatendo a mensagem que ela queria transmitir. A grande maioria das pessoas que comentam nos meus vídeos, que têm comentado na minha publicação, são pessoas que realmente entenderam e eu fico muito feliz com isso. E uma coisa que eu percebi foi que a maioria das pessoas que leram, que foram atrás, que realmente compreenderam a minha ideia, foram mulheres. Se você observar os comentários, a maioria das críticas vem de homens, que às vezes leem aquele título e por alguma razão se sentem ofendidos e assim, passam a criticar. Às vezes não são nem críticas construtivas, até porque eu acho que críticas construtivas são essenciais. Assim, poderia até me ajudar a expandir essa pesquisa, mas a maioria dos homens que têm comentado tem, assim, feito comentários até pejorativos, mas que bom que muitas mulheres leram, estão entrando em contato comigo e entenderam a proposta. Eu fico muito feliz com isso. Para ler a matéria completa, acesse metrópolis.com.